Olá, estamos iniciando mais um Pod Marvadão. É uma entrevista bem-humorada, de bate-papo, mas geralmente com fundamento, com algum conhecimento, e sempre trazendo alguém especialista em alguma área, ou alguém que representa as coisas de Sorocaba, ou que tem informações importantes para a cidade. E hoje nós estamos trazendo um geólogo. Faz tempo que eu queria fazer uma matéria com um geólogo para falar sobre Sorocaba, a topografia de Sorocaba, os elementos, as rochas de Sorocaba. E casou agora de trazer o Claudemir Severiano Vasconcelos, desculpe, que é geólogo de formação e é geólogo e presta assessoria, para a Petrobras desde o ano de 2000. Então temos aqui um geólogo da Petrobras, mas não veio para falar de Petrobras, ele veio para falar de superfície, de solo, de morfologia, geomorfologia, para falar sobre a consistência do solo e tudo mais, especialmente sobre as coisas de Sorocaba. Mas, obviamente, ele vai falar alguma coisa sobre petróleo, porque é sempre uma matéria de grande interesse para todos nós. Tudo bem? Tudo Obrigado bem. Pela sua presença. Por nada, eu que agradeço. Tá tudo bem em Araçoiaba? Tá tudo bem. Inclusive, eu moro no Rio de Janeiro, né? Sim. Sabe, eu sou um sorocabano, né? Mas eu moro no Rio, estou aqui por causa do feriado, ver meus netos, né? Mas tem uma ligação forte. Sim, forte, que sempre estou aqui. Nasceu onde em Sorocaba? Eu nasci no centro de Sorocaba, na São José Dias, nascido no hospital, né? Mas eu me criei na Vila Santana. Mais um de Vila Santana. Na boa e velha Vila Santana, né? Então hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? A vida corrida, né? Essa vida da minha profissão de geólogo, né? Cada hora está num lugar, já morei em vários locais, até no exterior também. Sorocaba é uma mater, né? Como diz, né? E a gente conhece aqui, a gente tem uma ligação profunda, muitos amigos, né? Amigos de infância. E eu estou sempre aqui. Né? Quer dizer, além da sua formação em geólogo, você tem doutorado, Eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo, né? Eu cursei, não cheguei a concluir por ter entrado na Petrobras. E fiz especialização na Universidade de Parma, isso já pela Petrobras. Né? Então eu estudei um ano na Itália, fazendo especialização nas bacias europeias. Né? 2003, 2004, isso faz tempo já, né? Mas a gente, claro, faz 1000 cursos, assim, Você né? está na Petrobras desde o ano de 2000. 2000, perfeito. 2000, vai se aposentar lá. Já posso, inclusive. Já pode? Porque eu já tenho 60 anos de idade, né? Eu trabalhei desde criança aqui em Sorocaba, né? Eu tenho uma carreira assim. Você já morou em Votorantim, inclusive, não morou? Morei em Votorantim. Morei em 96 a 2005, né? Digamos assim. E vários outros, São Paulo. E você chegou a, inclusive, fazer um estudo sobre a Serra de São Francisco? Sim. Qual foi esse estudo? Era o tema do meu mestrado. Ah, do teu mestrado. Isso. Que foi, tipo, era a geologia econômica que se diz, né? Então, eu fiz as disciplinas e, obviamente, tem trabalho de campo também para depois escrever a dissertação no mestrado. Né? Isso é de 94 a 98, tá? Então eu peguei a Serra de São Francisco até por facilidade, comodidade, que era próxima, porque eu trabalhava em São Paulo, essas coisas. Meu tema era pesquisa de tungstênio. Pesquisa não, assim, a gente estudar controles, o que controla o depósito de tungstênio ou estanho, por exemplo. E na Serra de São Francisco tinha essas ocorrências. Então eu peguei, né, usei a gente chama de aerogeofísica, ou gama espectrometria, né? E fiz nessa linha, tá? E era uma coisa bacana. Então eu conheci muito a Serra de São Francisco, né? Beleza. O que te encanta mais da Serra? Tudo, viu? Tudo, porque primeiro que ela é o ponto mais... pouco a gente talvez não saiba que Sorocaba, né? O ponto mais alto está na Serra de São Francisco. A gente pode falar depois, inclusive. Que dá 800 metros? 800? Não, dá 1000. Tem ponto que dá 1000, né? 1035 metros. Seria o ponto culminante de Sorocaba. 600 de qualquer coisa é a parte... Isso, a nossa aqui, isso, a parte aqui, né? A parte aqui de baixo, no Rio Sorocaba, Vale do Sorocaba. Então, o Morro Ipanema, ou Serra da Araçoiaba, ele tem quase 1000 metros, 900 e... tem marcado 980 metros, coisa assim. Aliás, de um morro ao outro você enxerga. E no meio está um vale, né? Isso, que é a Bacia do Paraná, que Sorocaba fica na borda da Bacia. Vai falar um pouco aí. Vamos falar assim sobre Bacia isso. do Paraná. Então, mas é interessante porque a Serra de São Francisco é um conjunto de riquezas minerais.
História. Muito grande. De história também. e de empreendimentos grandes também, como foi dúvida. O caso da represa. Né? Exatamente. Tem toda uma história, né? Aliás, você foi companheiro do Adolfo Pires Archila. Que deu a entrevista. Estudamos juntos. Assim, então, antes de entrar na universidade, estudamos juntos em 82. Né? Um amigo meu. Então, o que tem de pedra? Quais são as pedras mais conhecidas ou mais aproveitáveis que existem na Serra de São Francisco? Já estamos falando em geologia. Geologia, isso. Então, me permita só... porque pedra é um nome assim popular, né? Mas não é errado. Falar pedra, todo mundo sabe o que é uma rocha. Pedra. Mas quando você fala formalmente em geologia, você nunca fala pedra, você fala rocha. Perfeito. Né? Então, você perguntou da São Francisco? Certo. Tem. Então, a Serra de São Francisco é um granito, né? Ele é um granito, cuja idade, uma rocha magmática, ou seja, uma rocha cristalizada, rocha plutônica. Ele é um corpo que tem uma área mais ou menos de 150 quilômetros quadrados, né? E ele tem uma direção nordeste-sudoeste, ele começa ali perto do Salto Pirapora e vai até Alumínio. E termina ali. A parte aflorante, né? Então ela é bem alta. O granito é uma rocha resistente. Como o próprio granito de Sorocaba, ali no alto do Campo. O granito, para falar assim, é uma rocha primitiva. É uma rocha ígnea. Isso, é muito primária. Muito antiga, primária. É primária porque a partir dela pode se formar outras rochas, tanto metamórfica quanto a sedimentar, pela erosão dele. Certo. Aquele pedregulho que sai do granito. Certo. Que os rios vão levar, porque formam solos, né? A rocha cristalizou, ela está sã, né? Mas com o tempo formam solos. Esse solo você pode plantar em cima e a erosão pode transportar ele para os rios e formar sedimentos, né? Então, você tem razão. É uma o sedimento sempre se forma abaixo de uma serra, de uma cordilheira. Isso, né? por gravidade, por né? gravidade. Porque o transporte, a erosão, né? Isso, a erosão e transporte e a deposição. E isso vai se acumulando ao longo da história, vai formando camadas, né? Isso, aí formam rochas sedimentares, né? Essa acúmulo de sedimentos... Quer dizer que a natureza está em construção permanente. O tempo todo. Construindo e desconstruindo, arranjando elementos. O planeta é vivo. Elementos heterogêneos ou homogêneos? Tudo. Né? Porque é natureza, né? E é um ser vivo o planeta. Ele respira, ele se movimenta, ele tem temperatura como nós. Se você comparar um corpo humano, o planeta é a mesma coisa. Claro, dadas as proporções, né? A gente é uma constituição. Já que estamos falando da Serra de São Francisco, que eu tenho paixão pela serra, eu já andei escavando lá, em procura de Casa Grande antiga, restos da Casa dos Madureiros. Então é rico em história. Muito. E a grande sensação que eu tenho é que quem viu assim, puxa vida, esta serra, com este rio, com esse cânion maravilhoso, aí tem que ter ouro, aí tem que ter prata, aí tem que ter diamante. Por que não tem? Porque, justamente, não é que não tenha. Existem os metais, né? Eles ocorrem em determinados ambientes geológicos. Né? Quando você não tem aquele ambiente, não adianta. Ele pode estar ali, mas não vale a pena explorar. Não vale ele tem concentração muito baixa. Então, o depósito mineral, ele é como se fosse um câncer, assim, sabe? Tipo assim, uma coisa rara. Eventualmente, tem acumulação, que nem petróleo e tudo mais. Né? Então, é o seguinte, você pode ter ouro até aqui nessa rua. Só que a exploração dele... Não, é tão pouco. Um átomo, alguns átomos, não adianta. Agora, concentração, a gente vai o quê? Atrás de concentrações que são econômicas. Daí você tem um veio. Isso, qualquer tipologia de depósito, de modo... E aí precisa saber de geologia para explorar, porque senão você não vai saber começar por onde. Né? Então, cada bem mineral, cada metal ou não metal, ou material industrial, seja o que for, pode ser fosfato, pode ser potássio, pode ser ouro, pode ser platina, pode ser qualquer coisa. Ferro. Por exemplo, no Morro de Ipanema tem ferro, né? Tem toda uma história rica da Serra da magnetita, né? Isso. Mas que outras rochas, vamos usar o termo correto, existem na Serra de São Francisco que você percebeu no teu estudo e tal? Além do granito, que foi a parte que você... A própria serra ela é sustentada por granito. Só pelo granito. Tá? Mas só pelo granito. Granitos maciços e isso, corretamente, integrais. maciço. Porque é uma rocha muito rígida,
ela é muito resistente à erosão, por isso que ela é mais alta. Tanto que é o granito que suporta a represa, né? Sim, que dá a fundação, né? No cânion, né? Na formação do Sorocaba, Sorocamirim, Sorocaba Sul, né? E outros, os dois rios. Os dois rios, que vem lá do Ibiúna, né? Que vem da parte alta lá. E assim como o próprio Rio Sarapuí, o próprio Rio Pirapora, né? Eles vêm daquela região alta lá, e o Sorocaba Sul, o Sorocamirim, formaram a represa. Formaram não, eles passavam pelo cânion, e a Light em 1914, não sei, por aí, 11, 14. Eles têm toda uma história rica, né, que vocês comentaram aqui já, né? O cânion do Sorocaba, ele, por uma fratura natural que existia lá, nesse granito bastante rígido, formou aquela cachoeira linda, né? Uma sequência de Pararanga, né? De quedas, né? Que os índios que viam isso aí, né? Porque Tupararanga é a cachoeira barulhenta que ecoa. Perfeito. Agora chama de Paradise, mas é um nome fantasia, né? Por causa da queda. Então, e por que é isso aí? Porque você tem aqui em Sorocaba a situação geológica de Sorocaba e Votorantim, região, vamos falar região, tudo, né? Você está na borda da depressão periférica paulista, tá? Então, você teve esse entalhe do Rio Sorocaba, conseguiu transpor a Serra de São Francisco. Por questão de gravidade, lógico, porque os rios sempre correm para o mar. É verdade. Já pensou se qualquer diferençazinha, se o rio corresse para o mar em direção a São Paulo? Quer dizer, então, em 80 quilômetros... Né? O próprio Tietê, que nasce na Serra do Mar, ele podia descer O Rio Sorocaba percorre quase 200 quilômetros até Laranjal Paulista, depois o único Tietê, depois o maior afluente na margem esquerda do Tietê. E vai lá na Argentina. Sim, exatamente, vai sair na Então, olha a distância que vai o Rio Sorocaba. Né? Exatamente. Então, tem tudo uma dinâmica. Por isso que o planeta é vivo. É como se os rios fossem nossas veias, a água, o sangue. Né? Nós temos um mar ainda. E os rios correm, né, e fazem todo um trabalho. Historicamente, a Serra já gerou muita matéria-prima para várias atividades, né? Sim. Eu já li que foi produzido mármore ali perto da cachoeira, perto da estação, da usina. Sim. Extraiu mármore. Exato. O que é o mármore? O mármore é um calcário que sofreu pressão e temperatura, e conforme o grau ele pode formar metacalcário, ou mármore. Se tiver muita temperatura, aqui no caso, essa que você mencionou, a Serra de São Francisco, ali em Santa Helena, ele está no limite. É o contato geológico da serra. Você pode ver, por isso que tem a cachoeira, por isso que tem o aqueduto da serra. Quando chega na base da serra, não é mais granito. Ali já é uma sequência, a gente chama de Grupo São Roque, que são metacedimentos, são rochas metamórficas, folheadas. Metamórficas são pedras que foram transformadas. Seriam rochas sedimentares antigas que elas se depositaram mais de 1 bilhão de anos. Mais de 1 bilhão de anos. E em torno de, digamos assim, entre 700 e 1 bilhão de anos, elas sofreram processos de pressão e temperatura, ficaram alinhadas assim, com folheadas, e o calcário que você está perguntando, ele estava depositado lá. E aí ele virou um metacalcário. Aí, por isso que é rico em fábricas de cimento aqui, né? Tem várias minas, digamos assim. A Votorantim hoje... Cal e cimento. A mesma pedra que produz o cal, ela é usada para o cimento junto com algumas outras. O cimento é outro processo, outro processo, com clinker. Que você faz lá no forno e tal, e tem que moer ele e tal. Então, o calcário, ele é explorado. Aqui, se eu não me engano, ainda é a maior mina da América Latina subterrânea de calcário. Então, o Grupo Votorantim, né, que explora... Eles fizeram uns túneis ali. Tem. Acho que veio o pessoal, acho que de um país europeu. Finlândia. Abriram túneis que entrava caminhão, lá caminhão fora de estrada. Eu já entrei de ônibus lá na época da faculdade. A gente eu não sei se eles estão tirando ainda a lavra de lá. Tira. Então, tira. A fábrica está parte da fábrica está em Salto Pirapora, Santa Rita, né? Isso, exatamente. A Santa Rita era um grupo italiano que foi comprado pelo Votorantim, né? Tem uma mina grande ali. Então você tem as minas a céu aberto ali em Santa Helena já estão praticamente desativadas. Mas lá, como a rocha mergulha, a rocha metamórfica e tem o granito, ela tem um mergulho. Então você tem que fazer... Tem um limite para fazer lavra a céu aberto. Então você tem que fazer uma mina subterrânea. Então eles têm uma esteira que eles detonam, eles fazem salão, pilar assim, tiram o calcário, que
vem por esteira, às vezes por caminhão, quando faz, ou por esteira transportadora, que chega e vão para os britadores. Dos britadores, vai no processo, fabricação do calcário, para o forno, tal, fazer o clinker, né? E moer e fazer o cimento. Então, historicamente, o calcário foi muito usado ali. O mármore foi usado. As colunas do Teatro de São Paulo, Municipal de São Paulo, são dali. Sim. E ali também saiu muita... Tinha uma oficina, quer dizer, serrarias de mármore. Isso. E serrarias de granito. Também. E de ardósia. O que é ardósia? A ardósia é uma rocha metamórfica, que ela tem chama clivagem ardosiana, porque como ela como se fosse uma lama, né? Uma argila, que se deposita assim, né? Com a pressão e temperatura, ela fica cada vez mais, a gente fala de mais vistosidade, é uma foliação. Clivagem, ou seja, se desplaca ela assim, né? Facilmente. Por isso que ela é usada em revestimento. Mas ela é decorativa, ela é bonita? Pode ser decorativa, piso, tudo mais. Né? E como ela tem fissilidade, que chama, né? Fissilidade, ela tem a propriedade de se repartir assim, né? Você pode botar uma talhadeira, por exemplo, né? Até com a mão, às vezes, você consegue abrir. Por conta dessa propriedade, que ela se depositou dessa forma, sofreu pressão e temperatura. Tá? Então, essa é a ardósia. Se você tem um metamorfismo mais forte, ela vai se transformando em xisto. Aí começa a aparecer as micas. A serra também tinha um lugar chamado xisto. Xisto, é. Que o xisto é forma de placa, né? Isso. É meio folheada, né? O xisto é como se fosse uma ardósia que sofreu mais pressão e temperatura, né? E claro que existem várias suas composicionais. E quanto mais argila, mais mica vai formar. Mas qual é o uso prático do xisto? Ele tem alguma na construção? Ele tem muito alumínio, né? Até para o cimento, ele é usado. Mas não é o xisto bituminoso que pode produzir petróleo, gás, não, né? Não. O xisto no Brasil tem muito. Tem o bituminoso também, né? Tem, existe, né? Só que a exploração é cara. Então, esse xisto, o nome inclusive é incorreto. Tá? É porque em inglês é shale, né? Shale. Mas, e o xisto é schist. Porque o xisto é uma rocha metamórfica. E esse bituminoso ele não é metamórfico, ele é sedimentar. A gente pode dizer que essas rochas ígneas, magmáticas, né? Graníticos, né? Granito, eles têm a idade da vida, mais ou menos, da criação da vida, da Terra? Não, são muito mais antigos. Mais antigas. Alguns, nem tanto. É porque existem... A Terra, a idade do planeta... Olha as perguntas que eu faço, mas é pura curiosidade, que deve ser de muitos. É porque a idade do planeta, o que se sabe hoje, né, o que se considera hoje nos estudos, é de 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Né? Isso é a mesma formação do sistema solar também. Né? Da própria formação da estrela e da... E é um processo que não termina, né? Não termina. Só que quando você mede em eras, em milhões de anos, você não tem noção de tempo, né? Exato. Então a vida, aqui, a vida na verdade, quando se fala vida, depende de que tipo de vida, né? Porque se fala vida superior, animal vertebrado, ou micro-organismo. Mas vamos falar vida que tem um DNA, por exemplo, se reproduz. Vida tem que nascer, se reproduzir, morrer e tal. Mas a vida, há mais de 3 bilhões de anos já existe na Terra. Algum tipo de vida, né? Sinais de vida há mais de 3 bilhões de anos já existem no planeta Terra. O cânion, então, todo o cânion, toda aquela garganta que desce, ela corre sobre pedras que ao longo do tempo vão sendo desgastadas pela água. Tudo aquilo ali é granito. Na Serra São Francisco é granito. E aí o que acontece? Eu até não terminei de falar aquela hora lá. Você tem a Bacia do Paraná, que é um relevo mais de colinas, não de serras altas, como é o Planalto Atlântico lá. Sim. E por gravidade, obviamente, o Rio Sorocaba conseguiu entalhar ali aquela cachoeira belíssima de Tupararanga, né? E formou, como se fala, uma queda apalachiana, que diz um nome assim romântico, né? Uma queda apalachiana nos Apalaches. Quando você cai de uma região montanhosa para uma região de planície. É o rio de serra, né? Que desce depois para uma região plana, mais ou menos plana. Porque a Bacia do Paraná é rochas sedimentares, então o relevo dela é colinas, não é de serras. A gente percebe facilmente quando sai de Sorocaba e vai para São Paulo. Sim. Né? Quando a gente vem de São Paulo, ali perto do Agro Holt, tem um cortado. Corte de rocha. Aquilo ali é rocha. Aquele é o granito Sorocaba. Granito Sorocaba. Qual é a diferença do granito Sorocaba e o granito cristalino? Qual é a diferença? São Francisco. São Francisco. Né? O granito Sorocaba ele é maior que o São Francisco. Ele é um corpo que está paralelo e ele passa na cidade de Sorocaba ali.
A gente pode ver muito bem no Campolim. Campolim. Ali em Votorantim toda quase, boa parte da cidade de Votorantim. Esse é o granito... Sorocaba. Ele sai de Salto de Pirapora, afloramento dele, né? Ele vem passando, chega no Campolim ali, vai ali pela Raposo Tavares, vai para o Brigadeiro Tobias, Votorantim, Brigadeiro Tobias, e vai em direção a Castelo Branco e passa lá no Agro Road que você falou. Certo. Né? Então, aliás, parece que quando lá até estala o ouvido, né? Parece que está indo para a praia, né? Exato. Porque você está subindo uma serrinha, né? Será que a gente está passando pelo Mar do Cristalino, que é a reserva aquática subterrânea? Não é nada disso, é uma brincadeira. Não. Então, mas o que você falou é interessante, sabe? Porque para os sorocabanos, quando vem de São Paulo e desce, você vê aquela vista linda. A cota... Depois do Doninho vai reduzindo a cota para parte de 1.000 e tantos metros. Isso. Até um pouco menos, mas vamos supor, você vê a bacia do Paraná. E ao fundo você vê o quê? A Serra da Araçoiaba. Que ela é isolada. Né? Ela é um outro tipo de rocha, a gente pode conversar. A formação geológica da Serra de São Francisco, que é da idade da Serra do Mar, tal, mas mais ou menos, tem a ver com parece que é uma cuspida geológica que nasceu o morro de Araçoiaba. Isso. Que parece um jacaré, o dorso de um jacaré, pode ver. Ele é circular, né? É uma intrusão. Né? É diferente a formação? E ele é muito mais jovem. Mais jovem? Muito mais jovem. Não se fez mais estudos assim lá, sabe? Mas tinha uma datação de rocha lá de 123 milhões de anos. Mas eu acho, né, desconfio, que pelas rochas que tem ali, seria de uma idade de 130 milhões de anos. Né? E então, é de origem vulcânica? Rocha plutônica, né? Digamos, vamos falar vulcânica, mas porque vulcânica é quando o magma atingiu a superfície. Tá? Isso é rocha vulcânica. Né? E rocha subvulcânica e rocha intrusiva plutônica. São Francisco também é plutônica. Vulcânica? Não é vulcânica. Não? É uma rocha plutônica, é uma rocha ígnea plutônica. A Araçoiaba são rochas plutônicas também. Então já tivemos vulcão aqui, vamos dizer. Tivemos. Dinossauros tivemos aqui. Aqui não tem... Não há sinais, né, Olha, pré-históricos de remotos de inscrição rupestre, essas coisas. Não, isso tem, viu? Aqui na região de Sorocaba. Eu acredito que tenha, porque tem dos índios, né? Temos mais recentes, índio, sim, assim, que é né? mais recente. Então, mas alguns índios faziam alguns né, pictógrafos, como no Brasil tem, né? Em vários locais do mundo existem, aqui no Serra da Capivara, por exemplo, né? Sim. E são as primeiras representações gráficas, né? Da escrita, né? Que eles ficavam em cavernas, em lapas, assim, de pedra e faziam... Tinha um artista que fazia um desenho, né? Me explica uma coisa, todo mundo fala que Sorocaba fica na borda da depressão periférica. Quando você olha lá do alto da Serra de São Francisco, ou do Morro de Ipanema, que é o Morro de Araçoiaba, na verdade, né? Isso. Você tem entre essas duas elevações, esses acidentes geográficos, você tem um panelão, que eu chamo de panelão. Eu até falo assim, um índio lá, buracão, Sorocaba. Que é uma grande depressão. Essa depressão é parte da bacia do Paraná. A bacia sedimentar do Paraná, ela tem 1.200.000 quilômetros quadrados. Tem a ver com o Rio Paraná? Não. O nome não é por isso? Não é porque vai até... Não. O nome, sim, porque é o Rio Paraná que está no meio dela, ele empresta o nome da bacia vai para outros países. Então, existe a bacia hidrográfica do Paraná, que é o Sãozinho, não tem nada a ver com geologia. Sim. Tá? E o nome Paraná, bacia do Paraná, é porque o Rio Paraná é tão grande que ele representa a bacia. Né? Então, a bacia... É o maior acidente geográfico perfeito, do sul, né? Perfeito. Né? Então, mas a bacia sedimentar, ela vem aqui na borda de São Paulo, aqui por Campinas, Salto, Indaiatuba, Sorocaba, e vai até o Paraguai lá, até a Argentina, Uruguai, e depois ela acaba. Que depois do Morro de Ipanema, o que a gente tem de elevação? Em Piracicaba, alguma coisa? O que tem? Não. O Morro Ipanema, como ele é uma rocha intrusiva, forçada, né? Escorreu no Cretáceo inferior, que chama, né? Período Cretáceo, na época dos dinossauros. Uhum. Quando surgiu o Morro Ipanema, os dinossauros estavam sapateando aqui. Inclusive deviam ter Paulo, por aqui, né? Sabe? Nós não temos as rochas cretáceas aqui em Sorocaba, do Cretáceo. Porque se tivesse rochas sedimentares, podia encontrar fósseis do Cretáceo, inclusive dinossauros. Mas aqui nós não temos. Vamos ter onde? Em Araraquara, em Matão, que tem pegadas de dinossauros,
que é mais para oeste. Sim. Né? Então, você está falando de depressão periférica. Então, a depressão periférica ela vai entre a Serra Geral, que tem lá em Santa Catarina, Paraná, a Serra Geral, que são os basaltos. Nós tivemos aí são rochas vulcânicas, tá? Rochas ígneas vulcânicas, basaltos, cor preta, assim, desse jeito, né? Uhum. Que ela se extravasa, vem para a superfície e cristaliza. Ou seja, a lava cristalizada basalta. Nós temos 1 milhão de quilômetros quadrados de lava basáltica aqui na Bacia do Paraná. Quer dizer, quando você chega nos Campos do Sul, por exemplo, o campo, ele faz parte da Bacia do Paraná também? Faz. Faz, né? Faz. Vai até o Paraguai, Argentina, vai embora. Vai Uruguai, desce para o Uruguai. Quer dizer, o sistema de cachoeiras de Foz do Iguaçu... Bacia do Paraná. Itaipu, tudo Bacia do Paraná. Foz do Iguaçu são os próprios basaltos, as quedas se dão sobre os basaltos, né? Que chama de Serra Geral, né? Que tem essa idade de torno de 130 milhões de anos, nessa faixa. Deixa eu perguntar uma coisa, porque Sorocaba, você também atuou na área de ouro, né? De pesquisa de ouro e tal. Sim. Sorocaba nunca teve ouro. Ouro, sim, eu já perguntei isso, mas nem ouro, prata... Na história... Havia uma expectativa que o Morro da Araçuaima tivesse. Porque eles queriam ouro, prata, o resto era... Agora, só para completar, quando fala dos metais lá da Serra de São Francisco, o metal precioso é a água, porque é o grande patrimônio. É o grande metal, né? O grande recurso, né? Recurso hidráulico, né? Sem dúvida. Isso é fundamental, então, a água, né? Então, a região de Sorocaba não é aurífera. Ela nunca foi aurífera. Você nunca teve nada assim. Você teve... porque, claro, que quando teve a colonização, né? E nessa época Sorocaba, formação de Sorocaba, pré-formação de Sorocaba também... Estava na União Ibérica, né? Uhum. O Afonso Sardinha, né, que é o primeiro branco que já teve aqui, pisou aqui, só tinha índio antes, mas ele era tipo, tinha conhecimentos de fundição, de metais, tal. É claro que iam atrás de ouro e prata. Você tinha os espanhóis, né, lá na Bolívia, que era o antigo Peru, né? Lá tinha o Alto Peru, que é Potosí, aquela região lá. Exatamente, que é uma anomalia no planeta Terra, prata. Muita prata. Muita prata. Tanto que a Argentina, por exemplo, tem o nome da Argentina por causa do Argentum, que é o nome latim. Perfeito, que é a prata. Mas a Argentina não tinha, bem dizer, produção própria de prata. Não tem nada. Era corredor, né? Isso, porque bacia do prata. Isso. Onde escorria o ouro, passava. Até hoje o dinheiro lá é prata. Exatamente. Que depois passou a ser pelo Pacífico, acredito sim, eu. Sim, o tempo que as lhamas levavam, exato. E daí as mulas de lá vieram para cá. Porque nos Andes tem uma riqueza muito grande, assim, né? Tanto de prata quanto alguns locais do ouro também. Mas você está falando de Sorocaba, ouro, né? Sorocaba não tem, assim, pelo que eu conheço, né? Eu já trabalhei muito com ouro, muito mesmo, sabe? Tive que estudar, né? Imagina, se você trabalha com um negócio, você é obrigado a se influenciar no assunto. Mas a geologia de Sorocaba nunca foi favorável para ouro, tá? Se tem uma coisa, não é nada assim... Uma pepitinha. Nem isso, nem pepita. Nem pepita. Pó de ouro. Uma faísca. Aí em Piedade fazia uma bateia, né? Lá é mais fácil achar do que aqui. Tá? Mas o Pico de Jaraguá teve ouro. Araçariguama teve minas de ouro. Pequenas, sabe? O Vale do Ribeira tem, eu trabalhei lá tem, você passa uma bateia, sai faísca de ouro em todo lugar. Mas Sorocaba, se você pegar uma bateia e sair em qualquer lugar aqui, mesmo na Serra de São Francisco, eu duvido que você acha. Por que Sorocaba também, sinal de petróleo, nada? Ou na região aqui? Não, aqui também não. Mais próximo tem. Próximo? Bofete, por exemplo. Bofete tem um arenito asfáltico. Quando você pega Castelo Branco, passa a Cesário Lange, passa... Tem aquele cogumelo, aquela pedra longa... Torre de Pedra. A Torre de Pedra fica perto ali, Fica perto, isso. Pois bem, quando você vai em direção a Botucatu, né, um pouco antes, você tem uns arenitos que se chama Formação Piramboia. São aretos eólicos, são dunas eólicas, que antes de chegar no próprio Guarani, né, que são dunas eólicas também, que é um aquífero importantíssimo para o país aqui, para o Sudeste, né? Você teve uma migração de petróleo para ele, tá? E aí, só que esse petróleo ele sofre uma biodegradação com o tempo, né? Porque ele está perto da superfície. E aí forma aretas, se você cheirar, cheira enxofre, assim, sabe? Ele cheira óleo, cheira betume, né? E lá em Bofete tem. Foi até explorado. O betume ele é extraído do petróleo.
E o alcatrão é há uma confusão, né? Esses termos assim, tar, né, que eles falam em inglês, né? Mas se você tem um petróleo e você tem uma intensa biodegradação, ou seja, micro-organismos atacam o petróleo, deixam as partes mais pesadas do petróleo, fica uma coisa bituminosa, certo. Fica um óleo muito pesado. Eu lembro disso que os primeiros calçamentos de Sorocaba, não era asfalto ainda, era um pré-asfalto. Sim. O bitume entrava com uma parte ligante, né? Que dava a liga para os materiais agregados. É o piche, né? Bem dizer, não são a mesma coisa, o piche. São parecidos, os dois são agregantes, né? Basicamente, o piche vem de pitch em inglês, né? Porque o que é? Ele é são escuro também. São escuro. É petróleo. É petróleo, que foi um dia petróleo, que está muito pesado, que está virando uma graxa, por exemplo. Assim, né? Os óleos eles são mais leves, mais pesados, e conforme a transformação deles, podem formar um tar, pode formar uma areia bituminosa. Já que falamos em petróleo, você como é da Petrobras, eu não vou perguntar nada da Petrobras, só curiosidade sobre o... Por que ele é chamado de metal fóssil? Quer dizer, ele é fóssil. Combustível fóssil. Combustível fóssil. Porque ele... Então, na minha visão, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que é petróleo, mas digamos que podia ser fóssil porque ele está enterrado, vai. Eu acho seria uma definição muito melhor. Ou porque tem resto de animal, tem resto de planta, tem resto de... Não. O que acontece no petróleo é que você pode ter micro-organismos que atacam ele depois que ele chegou na superfície, ou na crosta, digamos assim, né? Numa acumulação. E se ele estiver mais próximo, vai ser mais atacado e formar esse bitume que você falou, e esse né? Existem teorias de formação de petróleo, né? Existem teorias assim, orgânicas, digamos assim, que os petróleos seriam formados por micro-organismos que foram compactados, soterrados, algas e coisas desse tipo. Material biológico. E que depois, com o tempo, com a pressão, formaria petróleo. Essa é a visão tradicional. Tradicional, né? Existem pessoas que pensam de forma diferente, que o petróleo é primordial, né? Eu tenho uma curiosidade. A gente sempre imagina, quando se fala... O Brasil tem várias bacias petrolíferas. 9 ao todo, acho. Não, muito mais. Mas assim, mais evidentes, mais... As maiores são a bacia de Santos, acredito eu, que é a mais extensa. Não, olha só. Fale rapidamente sobre isso. O Brasil, nós temos as bacias marginais, que estão no mar, né? Porque na formação do Atlântico, você formou sedimentos, sabe que eles foram fundados, tal, né? E desde o Atlântico todo, do lado da África, do lado do Brasil, tem bacias que vão até o Amazonas, que vão até a Guiana, que vão para o mundo todo, nas margens dos continentes. E você tem bacias interiores. No caso, a bacia do Paraná, uma bacia interior, bacia do Parnaíba, bacia do Amazonas, bacia dos Solimões, bacia do Acre, né? E você tem bacias um pouco mais antigas que essa ainda, né? Bacia do São Francisco, bacia dos Parecis e tudo mais. E rifts como o Recôncavo, como o Sergipe Alagoas, como a Bacia Potiguar, que são rifts, sabe? Rifts, né? São depressões que foram preenchidas por sedimentos, né? Com grandes falhas, que podem ter petróleo. Por exemplo, a Bacia Potiguar tem petróleo, a Bacia do Recôncavo tem petróleo. Foi o primeiro petróleo do Brasil, inclusive. Então, existem muitas bacias no Brasil, de vários tamanhos. Você falou de Santos. A Bacia de Santos, eu trabalhei muitos anos lá. Né? Quase 10 anos trabalhei na Bacia de Santos. Em campo? Não. Eu trabalhei 2 anos assim, no mar, embarcado, em plataformas, e depois trabalhei na exploração de a gente colocar a posição de um poço de petróleo. Qual é o teu trabalho? Como que se sabe onde tem petróleo, não tem? Quais são os indicativos? Como que você consegue chegar a um diagnóstico? Aqui deve ser rico em petróleo por isso. Nós temos ferramentas, né? Vamos supor, além do conhecimento geológico de uma determinada região. Tendência, né? Vamos supor, no passado nós não tínhamos tecnologia para saber se aqui vai ter petróleo, porque ele está oculto, ele está lá embaixo da terra. Como que eu vou saber, seja minério, seja petróleo? Como que um geólogo, por exemplo, vai saber que tem um determinado bem mineral cá embaixo? Pois bem, no caso do petróleo, a história começou assim. Você tem, a gente chama de exudações, né? A gente chama, em inglês é seepage, né? Ou seja, exudação. Como essa que tem a Embofete aqui, perto da nossa terra aqui, né? No Recôncavo,
lá no Baku, ou nos Estados Unidos também, onde começou toda, né, a saga do petróleo, começou lá na Pensilvânia, porque o petróleo é chegar na superfície, então você coloca a mão nele, então, ó, ele está avisando. Jorrava praticamente. Não, ele tem como se fosse um rio, um riacho, que sai óleo. Jorrava. Ele não sai com pressão, se forte, mas ele começa a vazar, como um vazamento na parede da sua casa, no banheiro lá. Vem cheiro, vem. Isso, cheiro, isso. Aí que você vai, eu vou explorar ele ali, porque ele está avisando que ele está ali. Com o passar do tempo, a tecnologia, nós desenvolvemos ferramentas de gravimetria, para ver as estruturas que tem petróleo, tipo a sísmica. A sísmica é a coisa mais fundamental. O que é a sísmica? Você pega, no caso do mar, pode fazer em terra também, você detona uma carga, a onda vai, ela reflete, que nem eu bato na mesa aqui, ó. Você sentiu aí? Pelo eco, Isso, Você sabe a extensão isso. Como o morcego se localiza também, né? É um sonar, como se fosse isso. Aí existe todo um processamento matemático, né? Que a gente vai pegar essa onda e vai colocar nos aparelhos e vai dar pra gente como que é a estrutura lá embaixo. Você conhecendo o empilhamento da bacia, onde pode ter reservatório, rocha permeável... Você vai fechando, né? Isso, você vai restringindo os locais para reduzir o risco, porque é muito caro. É muito caro. Então, por isso que petróleo... Nossa senhora, você achar uma acumulação comercial... Mas usa satélite também? Também, tudo. Todos os... Todas as ferramentas de geologia nós usamos. Para poder tirar a prova, né? Sendo que a sísmica é o carro-chefe nosso, porque ela vai ser nossos olhos, né? É mais próxima, né? Isso. Mas você usa tudo. Você usa evidência de rocha, o geólogo quebrando a rocha lá para ver que rocha que é, o empilhamento da bacia, o conhecimento da bacia, onde pode ter reservatório, a sísmica. O contexto do local, né? Isso, a gravimetria, a magnetometria. Entendi. Nós temos inúmeras ferramentas. E como que... A gente sempre tem uma ideia de que o petróleo fica embaixo em uma bacia. Você acha que é uma coisa, um grande reservatório, uma grande de petróleo, mas como que o petróleo é retido no fundo do mar ou em qualquer lugar? Vamos supor, há uma acumulação comercial, digamos assim, né? Porque o petróleo pode estar em um local, mas não ser comercial também, né? Muito pouco. Não vale a pena. Que nem o ouro de Sorocaba, por exemplo. Ouro de tolo. O ouro de tolo. O petróleo, a acumulação, ela se dá no espaço poroso de rochas, né? Entre os grãos ou em fissuras, fraturas. Ou seja, qualquer meio poroso, qualquer rocha pode... O petróleo pode entrar e permanecer ali. Ele fica guardado ali? Fica porque, reservado? Fica porque você tem as estruturas que têm acumulação de petróleo, elas têm uma rocha impermeável na parte superior, né? E uma rocha permeável que chama-se reservatórios. Abaixo, quando o petróleo migrou, ele vai expulsar a água dali, né? E vai ficar sobre um aquífero. Porque o petróleo... Né, o petróleo ou o gás natural é petróleo, é como se fosse hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto. É falar hidrocarboneto, mas tudo bem. Fala petróleo, que é o nome. Né? Ele vai ficar sobre a água. Por quê? Porque tanto o gás quanto o petróleo tem uma densidade menor que a água, então ele vai ficar por ali. E ele quer sair porque ele está pressurizado. Mas ele não sai porque existe um sistema de selos, rochas selantes. Né? Você tem uma capeadora que fala, ou rocha selante, dentro de uma estrutura que fosse assim. Eu te dei o exemplo do copo d'água, né, que você pode virar e formar uma armadilha, né? Então o ar fica ali embaixo de uma bacia. Certo. Um copo virado, assim, rapidamente, né? Pois bem, a gente procura essas situações para perfurar um poço. Depois ver se é comercial também. Porque não adianta só achar, tem que ter fluxo. E ele tem gás, ele quer subir. Ele está sob pressão. Então, não existem grandes bolsas, grandes reservatórios. Ele é difuso. Não existem rios de petróleo. Certo. É a mesma concepção. Como se fosse um mar de petróleo embaixo. Mas é uma visão que você tem de prima, né? É que existe bastante, né? Porque tem áreas... Muitas áreas, sabe, de centenas de quilômetros quadrados, ou de 30, ou de 100 quilômetros quadrados, ou de 200, ou de 500, ou de 1.000 quilômetros quadrados. É muita coisa. Que está enchido de petróleo. No caso do pré-sal, que é mais águas profundas, né? Isso. Aí o que segura? É uma camada de sal? Isso. Sal mesmo, sódio? O sal, né? E sal tem vários tipos de sais, entre os quais o principal é a halita, né? Que é um cloreto de sódio. Esse é sal de cozinha mesmo que a gente... né? Algumas bacias contêm sequências salíferas, tá?
Esse sal, ele é móvel, sabe? Porque ele tem uma densidade menor do que as rochas, né? Então ele forma estruturas e forma acumulações de bacias salíferas. No caso do pré-sal, nós temos uma espessura média lá de 2.000 metros de sal. Esse sal, ele é um selo muito eficiente. O que significa que se eu tiver uma rocha porosa embaixo dele e uma estrutura, eu tenho muita chance de ter petróleo. Guardadinho, né? Chance, veja bem. Não significa que eu for em qualquer lugar, eu vou achar. Eu posso furar num local que tem sal, tudo, está seco. Ou só dá gás. Está com água. Não, está com água. Né? Mas a tendência é grande, né? E tem o poro, tem tudo. Mas não migrou o petróleo para lá. Então, o petróleo precisa... O risco é um risco, né? É um risco. Então, o poço é muito caro. Os poços de água profunda, né? São as perfurações de água profunda, com plataforma e tal. Acho que 300 quilômetros da margem da costa, mais ou menos. Isso. No caso do pré-sal, 150, 200 quilômetros, 300. Quer dizer, quantos metros, qual é a profundidade máxima que já foi feita? Uns 7, 8 mil por aí de profundidade? Sim, até mais. Mas que loucura, né? Que é uma coisa... Digamos assim que no caso do pré-sal lá, no caso do pré-sal. Existem outras acumulações que não são do pré-sal, né? Sim. Mas no Brasil predomina hoje o pré-sal como a maior reserva, sim, sem dúvida. A tendência... Do mundo, inclusive. Uma das maiores do mundo. Agora, o Brasil tem petróleo inexplorado ainda, inclusive fora desses locais que são para muito tempo ainda, o combustível fóssil ainda for durar por não sei por quanto tempo vai durar, né? Eu acho que vai durar ad eterno, né? Porque o carvão é tido como um combustível fóssil também, o carvão. E carvão estamos usando até hoje muito, inclusive. Então não acabou o carvão. O petróleo não vai acabar tão fácil. Nós temos uma sequência de fotos que você trouxe. A gente vai começar a passar aqui para comentar. A gente adiantou, correu demais no bate-papo e sobrou muita coisa, já foi adiantada, inclusive, mas só para a gente ilustrar e você comentar mais alguma coisa. Tá ótimo. Só para os tipos de solo de Sorocaba predominantes, quer dizer, o arenoso, o argiloso, o que tem de quando se fala solo já é uma transformação da rocha, né? Certo. Mas não tem importância, porque a gente tem solos muito arenosos em Sorocaba, né? Por causa da bacia do Paraná e por causa dos granitos, né? Então, nossos solos, né? É solo com pedregulho do granito, de formas bossorocas, né? Porque daí o nome Sorocaba, né? De terra rasgada, né? Essa erosão. Sorocaba é terra rasgada por rios e por córregos, por isso. Córregos, Mas porque existe um termo geológico, geomorfológico, chama bossoroca. Bossoroca são grandes erosões assim. O vô para cair, o P, o V. O Soroca, eu acho que até. Vamos dando sequência, então, a sinopse da geologia da região de Sorocaba. É o estudo que você fez bem na rápido, época. Né? É porque, como a gente é da Terra, a gente conhece um pouco e sempre quer conhecer, né? Então, aí você fala já falamos do relevo, da hidrografia, topografia, geologia, maciços granitos, Sorocaba, São Francisco. Bem rapidamente. Afloramento da bacia do Paraná. Isso. A Serra de Araçoiaba, já falamos alguma coisa, recursos minerais e ocorrências. Isso. Aqui nós temos a Bacia do Paraná, que você acabou de falar. Perfeito. Comenta alguma coisa. Então, na área brasileira, né, no território brasileiro, ela teria 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Então, aqui um mapa de relevo à esquerda, né? Topografia SRTM, no radar, né? Que mostra, né, as áreas mais altas que estão em vermelho e as áreas que estão mais em azul, né, e roxo são as áreas planíssimas, as áreas mais baixas, né? E o mapa da direita é um mapa geológico da Bacia do Paraná. Ela é bem grande, então está no sul-sudeste do Brasil aqui, né, parte centro-oeste, e você vê a distribuição da Bacia do Paraná. Ali, no mapa geológico, e eu fiz questão de colocar a posição de Sorocaba ali, né, para destacar onde está Sorocaba ali, né, porque ela fica na borda do cristalino, né, dos terrenos pré-cambrianos, que a Bacia do Paraná, ela é fanerozoica, ou seja, né, na época que já existia vida. Isso é uma coisa, na época, da hora eu não falei com você, aí a Serra São Francisco é considerada cristalino. Isso, um granito. Granito cristalino. Explica rapidamente por que tem esse nome. Cristalino. Cristalino porque a rocha tem cristais. Né? Não é rocha sedimentar que tem sedimento, coisa assim, tal. Não chegou a formar cristal. É uma rocha plutônica, ígnea. Quando ela cristaliza o magma, ele forma cristais. Todas as formações rochosas com essa característica são chamadas de cristalinas. Cristalino, isso. Metamórficas e ígneas. A grande parte, então, né, das formações rochosas são... Rochas ígneas e metamórficas, são chamadas cristalinas. Aliás, existe até o aquífero cristalino que
que bordeja Sorocaba. Você pode Cubatão. O próprio Grande São Francisco, você pode perfurar um poço e lá achar água. Quer dizer, que o cristalino, quer dizer, o aquífero é um pouquinho parecido com a reservação do petróleo no fundo do mar, parecido? Não. A parte de fissura, a parte de... Mas, no geral, você tem um poro intergranular, que nem areia. Certo. No caso do pré-sal é carbonato, né? Que tem poro no carbonato. Mas você tem razão. Você pode ter infraturas, fissuras. Que não existe um mar embaixo de Sorocaba, embaixo dos aquíferos. Eles têm conexão, inclusive, com as bicas, com as saídas por isso, cima. Porque a água sempre... É água excedente da chuva, isso, que não vai para o rio. Filtra... Se bem que a água do rio também nasce, às vezes, do aquífero. Isso também. Porque os sistemas da hidrosfera que a gente fala, né? Vamos passar para outro. Então, tá aí a Bacia do Paraná, certo. Só para você ter uma ideia, ela é bem grande, né? O que está em verde, por exemplo, é a Serra Geral. Bacia Sedimentada do Paraná, seção geológica regional. Na figura anterior tem uma seção que vai de lá de Santa Catarina, um baita estado, né? Da Sila. Então, da Terra do Marvadão, uma seção que está ali, ó, à esquerda, à direita, desculpa, embaixo, no inseto ali, né? O que é a Bacia do Paraná? Essa parte alaranjada seria o embasamento cristalino, tá? Seria as rochas mais pré-cambrianas, mais antigas. E o que você está ali, ó, em verde, amarelo, e lá no topo tem um Serra Geral, que são basaltos, né? De idade 130, aquele que eu falei para você, desculpa. E ela tem essa estruturação. Então, a parte central de maior espessura de sedimento, que é em torno de 5 mil metros, 6 mil metros aqui, tá vendo? É na calha do Rio Paraná. Ela tem essa configuração. Depois ela vai aflorar lá, aí volta o cristalino de novo, lá no Mato Grosso. Essa seção que está ali, tá vendo? Que vai para Mato Grosso do Sul. Tá? Então, essa é a Bacia do Paraná. A estrutura dela, de sedimentos, e Sorocaba, parte de Sorocaba, Estamos nela. sobre ela. Vamos para outro? Vamos lá. Pode passar. Aí é o Esse Brasil, aqui é o mapa geológico de São Paulo. Aí, você falou bastante de cristalino, depressão periférica, esse mapa é bom para mostrar isso, né? Então, essas cores mais avermelhadas são as rochas cristalinas, né? Cristalinas. Que está o Grande São Francisco, que está o Grande Sorocaba. A parte cinza, praticamente, ali que vocês veem no mapa, é a depressão periférica paulista. E a parte do Planalto Ocidental, aqui em São Paulo, essa parte esverdeada, é onde está o basalto, né? E outras rochas também, que tem uma altitude que chega até 1.000 metros. Só que a depressão periférica é diferente, né? É mais baixa, por isso que se chama geomorfologicamente depressão periférica paulista. Então, está entre o cristalino e a Serra Geral. Mas aqui, além do cristalino, acho que o aquífero Guarani que é o maior, isso, né? Mas o aquífero o Cubatão, acho que também bordeja Sorocaba. Tem vários nomes de aquíferos que não sei se eles se comunicam entre si, se são vasos comunicantes. No caso do Guarani, que é o antigamente chamado Botucatu, né? Na Serra de Botucatu, você tem arenitos eólicos, que a formação dele se deu lá no Cretáceo Inferior também, né? Por sedimentação, como se fosse o deserto do Saara na época, antes da formação do Oceano Atlântico. E como ele tem um poro muito bom, porque a duna eólica trabalha muito o quartzo, né? Ele fica um aquífero de excelente qualidade. E ele se distribui por milhões de quilômetros quadrados. Né? Ele está aqui nessa faixa, aqui, ó, na borda da Serra do Botucatu, na parte oeste. Né? Então, mas pode passar para a próxima, que eu vou dar um foco na região de Sorocaba. Isso. Porque fica mais ao mesmo mapa, zoom. Mapa, só que você deu um zoom, né? Isso. Eu mostrei na estrela amarela Sorocaba ali. Vocês notam que nessa faixa cinza, que faz parte da depressão periférica, né, é a Bacia do Paraná. O Morro de Ipanema. E o Morro de Ipanema em vermelho, por quê? Porque ele é uma intrusão ígnea, né, que ocorreu lá no Cretáceo Inferior, 130 e poucos milhões de anos, né, que sorgueu e deixou... Eu diria que foi um vulcão. Quando falam assim, foi. Foi, né? Na época... Isso há 130... Hoje não é um vulcão. Você não pode falar que isso é um vulcão. Não foi por questão de placa tectônica. Não. Isso é porque a nossa placa tá meio quietinha, sabe-se lá, né? Não. Isso é um processo de instabilidade do manto que fez com que placa sul-americana do tectônica, né? Então, é mais antigo que tudo isso aí. É mais antigo. Muito mais antigo. Aqui você está mostrando o granito São Francisco, o granito Sorocaba. Ali está Itupararanga, né? Você vê em azul ali, né? A represa, né? A barragem de Itupararanga ali, que está represada o Rio Sorocaba, Sorocamirim, né? Certo. E o Grande São Francisco, como eu falei, tem 150 quilômetros. O Sorocaba, que é muito maior, né? Tá vendo? Ali vai em direção a Castelo, que você perguntou do Road Shopping lá, né?
vai passar ali, vai para Nós temos algumas fotos de formações rochosas que você tem foto que vai mostrar aí. Vamos para a próxima? Pode ir. Aí Não, aqui para mostrar. Agora a gente falou regionalmente a Bacia do Paraná, agora vamos cair para o município de Sorocaba. Né? Esse aqui eu peguei do Atas aí, da internet e tal. Mas pode passar o próximo. Os rios é importante, né? Rios, você conhecer rios é uma coisa muito importante, porque o rio é um acidente geográfico muito importante. Mas olha como a definição que o professor Marins que me falou esses dias, né? Que o nome de Sorocaba, contrariando algumas teorias, Sorocaba significa uma cidade com muitos córregos, rios e vertentes. Agora, esse mapa mostra perfeitamente isso. Olha quanto. E olha que esse não é um detalhe, porque se colocar no detalhe fica tem muita nascente mais aí, né? Muito mais. Isso está entrando pelo cano muito, outros estão sumindo, mas é por questão de relevo que tem, né? Ela fica na borda da bacia, né? Como a gente falou, né? Então tá o Sorocaba passando, o Pirajibu e o Ipanema aqui, é um rio importante, né? O Coro do Lajeado, depois segue com água vermelha para cima. São ribeirões, né? Mas o Sorocaba, claro, é um grande rio, né? Aliás, o maior afluente na margem esquerda do Rio Tietê. Curto que dá 80 quilômetros em linha reta da serra até lá, mas né? ele é o maior de todos, né? Mas pode passar. Vamos para a próxima. Então, como eu disse assim, se você perguntar para um sorocabano hoje assim, qual que é o ponto culminante, né? O ponto mais alto da cidade? Talvez pouca gente saiba responder. Talvez. Será que é Morro Ipanema? Será que é na Serra de São Francisco? Será que é aqui na Castelo Branco? Não. Esse mapa mesmo aqui está dizendo aqui, acima de 1.000 metros, onde está? E o município de Sorocaba, tá? Porque aqui está a Votorantim, passou claro, aqui. A Votorantim faz parte visualmente de Sorocaba, né? Notem que aquelas cores escuras ali, você tem cotas acima de 1.000 metros. Cotas. Então, se quiser passar um friozinho, vai lá na Serra de São Francisco, à noite, em direção a quase alumínio, no alto, que você vai ter cotas. Quer dizer que ele vem caindo até... Em Sorocaba dá uns 600 metros em média. Isso, até 500 e pouco. No leito de Sorocaba. Eu posso até mostrar com mais. Então, veja então que as partes mais altas estão na Serra de São Francisco ali, tá? Parte mais alta. Pode passar Vamos o próximo. Lá. Eu fiz uma sessão para exemplificar justamente isso, tá? De Google Earth mesmo, né? Então, nessa área escura que tem o Morro Ipanema, né? Ou Serra da Araçoiaba, né? Eu chamo de jacaré porque parece um dorso. Parece mesmo um casco, né? Você olha de Sorocaba, parece não, ele é propriamente o dorso. No perfil assim, né? Porque olha daqui para lá, é bem... Mas quando você olha... Popularmente, a Araçoiaba chamavam o Morro do Jacaré antigamente. Né? Mas se você olhar de cima, você vê que ele é meio arredondado. Né? Porque ele vai em direção a Boituva. Tal. E é dessa rocha aqui, essa rocha verde aqui, fiz questão de destacar aqui, né? O que é a Bacia do Paraná em cinza e o que é a rocha do Morro Ipanema, mais nova, e os maciços de Sorocaba, que está ali em vermelho, aqui, cota mais baixa, e o São Francisco muito mais alta. Né? E os metasedimentos, que está o calcário, que a gente falou. Aí tá Mas note, por exemplo, essa seção passando, né? E ali está o Rio Sorocaba e o Ipanema, né? Nessa seção, né? Está o Ipanema ali, tá em azul. Eu tenho uma foto de detalhe, eu peguei a cota do centro, da Praça Corredor Fernando Pérez, 587 metros, a cota do Rio Sorocaba, 547 metros, tá? E a cota maior da Serra de São Francisco, 1.035 metros. Altitude acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Não é dali até o mar, o que dá uns 60 quilômetros, se der. É perto, né? Em linha reta. Em linha reta. Acho que vem até a aragem do mar, deve chegar por ali. Nós temos um pouco do clima que vem dos oceanos, porque quanto mais para o oeste, se for, pior menos chega a influência oceânica. Nós aqui temos ainda a influência oceânica, né? Mas tudo isso aí, mais ou menos. Aí Esse aqui é um mapa geológico do município de Sorocaba, né? Feito pela Secretaria do Meio Ambiente, isso foi em 2009. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que está em vermelho são os granitos, tá? O que está em vermelho são? Os granitos. Granitos. Que estão aqui no município. A área granítica é considerável, né? Aí você pode dizer que o granito de Sorocaba, você sai do Campolim lá, ele vai até a ferrovia, e depois é a Bacia do Paraná, tá? Assim, é uma área de transição. Transição, perfeito. Transição entre a Serra do Mar, entre a Planalto Atlântico, né? Atlântico e o Planalto. Isso, com o Planalto, a depressão periférica. Né? Então, Sorocaba está exatamente nesse. Por isso que dessas cachoeiras, por isso que dessas coisas, né? De áreas altas para áreas mais colinosas, mais baixas, né? Maravilha. Mas pode passar, isso aí não tem um detalhe. Um professor meu lá de Rio Claro, né, me deu aula, ele fez um doutorado na USP, ele estudou os maciços de Sorocaba e São Francisco. Pode passar o próximo? Porque é muito antigo até. Pode ser o próximo, por favor? Aí.
Então, essa está com mais resolução, por isso que eu coloquei, né? Coloquei o nome dele lá e tal, né? Ele fez um mapeamento, né, no doutorado dele na USP, em 89, sobre Sorocaba, o granito Sorocaba. Olha Castelo Branco lá que nós comentamos, né? A parte... E esse granito Sorocaba ele é muito usado em construção? Você tem porque hoje em dia quase não produz mais paralelepípedos, que é um subproduto. Como paralelepípedo não é tão bom. O grande Itu, sim. O de Itu, que faz bastante paralelepípedo. O São Francisco poderia também. Para fazer paralelepípedo tem que ter os blocos, sabe? Você tem que ter a lavra que tem os blocos, bastante, né? Tem mais de um tipo de granito? Tem. Muitos, vários. Fale alguns rapidamente, só para localizar. Existem granitos cinzentos. Sorocaba geralmente predomina cores cinzas, né? De granulação bem maior, né? Eu até tinha umas fotos, não coloquei aí para não ficar muito pesado, né? E o São Francisco já é mais fino um pouco, sabe? É róseo. A tendência do São Francisco é róseo. No Sorocaba tem muito pouca face, porções rosas do granito. Você falou assim, explorado... alguns locais foi explorado, sim. E brita, sim. A Júlio, por exemplo, ali. Brita. Bastante, né? Tem uma lavra a céu aberto de brita, né? Que Sorocaba foi construída com isso aí, né? Tá. Não terminou o programa, não. Tá? O nosso intervalo para os nossos comerciais. Ótimo. Não, nesse momento eu sempre falo de quem nos dá suporte para produzirmos esse podcast, que é a Batuta Filmes, nesse ambiente gostoso que está aqui. Muito bom. E a Batuta dá todo o suporte para a gente produzir esse podcast do Marvadão. E eu sempre recomendo para quem quiser fazer um trabalho profissional, em vídeo, com estúdio, com produção de comerciais, de filmes, de lives, o que for na área. Batuta é muito Batuta nas suas condições, na sua experiência. Então, entre em contato com a Batuta Filmes.com.br e para saber das novidades, saber o que tem, o que não tem, como é. Vale a pena, eu recomendo. Muito obrigado, a Batuta. Você gostou da Batuta aqui? Bastante, muito Chegou bem recebido. Chegou aqui, já ficou em casa, né? Muito bem recebido pelo pessoal, bacana o estúdio aqui. Eu acho bacana esse Sorocaba, né? Maravilha. Essas coisas. Estamos caminhando para o final do programa, mas ainda tem uma série de coisinhas que eu quero perguntar para você. E agora vou à sessão de fotos. Olha, afloramento de arenitos. Isso foi um equívoco meu, sabe? Porque eu estava montando muito rapidamente isso aí. Aqui é Castelo Branco, né? Certo. E eu olhei muito rápido à noite isso aí, eu achando que era Castelinho, mas depois eu vi que não. Tá? Mas é importante, porque isso aqui deve ser perto de Cesário Lange, mostra as mas a nossa grande região aqui, mostra a região metropolitana do Sorocaba. Isso, a bacia sedimentar do Paraná, aqui, ó, você tem rochas aqui e essas rochas são de que tipo são essas rochas aí? Essas rochas são siltitos, né? Aí no caso é uma formação geológica, né? E a bacia, você vê que elas são plano-paralelas, né? Mas são comuns aqui na região? É comum esse tipo de rocha por aqui? São comuns, então bacia do Paraná. né? Tranquilo. Mas eu achando que era Castelinha, porque nós temos afloramentos. Tá o jeito. Afloramentos, de falar afloramento de rocha, né? Quando você se expõe, né? É pena que no Brasil, aqui não é igual aos Estados Unidos, né? Porque a gente tem um clima tropical e tem muita vegetação. Então não aparecem muito as rochas. Nos Estados Unidos você anda no Monument Valley, Grand Canyon. Então a cultura geológica dele é muito mais difundida que no Brasil, né? Mas aqui, só para exemplificar, né? Mas pode passar a próxima? Eu queria mostrar um. Tá. Esse afloramento de rocha, essa é uma rocha sedimentar, um arenito. Isso aqui podia ser, você falou de petróleo, podia ser um reservatório de petróleo ou água. Né? Poderia ser. Poderia ser. Pela característica exato, porque são areias. Morfológica da... Talvez isso seja um ambiente meio litorâneo, ou perto de praia, ou um delta. Né? Branco. O que é uma areia que virou rocha? Isso. É isso? Uma areia que virou rocha chama-se arenito. Arenito. Né? Qual é o processo de liga disso aí? Isso é uma construção natural da natureza. Isso, a compactação, a deposição da areia, que pode ser uma praia, pode ser um delta, pode ser um rio, e que ela é compactada. E ela acontece naturalmente. Naturalmente. Isso aí tem 300 milhões de anos nessa faixa. Você vê que o mundo, a crosta, quer dizer, está em constante, permanente construção. Construindo, desconstruindo, combinando, quer dizer, eu passo pelas ruas, começo a comparar esse prédio de tal época, esse tal estilo, os prédios são todos diferentes,
mas todos estão na mesma paisagem, embora em idades diferentes. Então, mais ou menos a visão do que é... A gente não fica observando... Não. A escala, né? A escala, não fica observando... Não tem como, né? As pessoas nem observam mais a natureza. Malemar olham para a Lua e pensam que é um furo no céu. Não tem mais... As pessoas não têm muita consciência da... Tudo no universo está em movimento, no cosmos. Está em expansão. Tá, sempre. Expansão, transformação, evolução. Evolução. Sempre. Em todas as áreas. Qualquer coisa. Exatamente. Não existe nada parado. Pois bem, é o mesmo afloramento ali, na altura do Trópico de Capricórnio, Celso Charuri, né? Esse afloramento é do lado, um pouquinho antes da alça da Celso Charuri. Quem vai para São Paulo, né? Pega Castelinho, vocês podem olhar à esquerda ali, é bonito, tem uma falha geológica ali, entre aquele vermelho e aquele ali, né? São estruturas de ondas, marcas de ondas da deposição da rocha, tá? É bacana. O melhor afloramento de Sorocaba para mim é esse aí, sabe? O melhor de todos. Vamos para outra? Pode ir. Esse já é na Raposo Tavares. Pouca gente sabe, não chegou a entrar no detalhe, mas aqui teve rochas glaciais que foram depositadas por gelo aqui em Sorocaba. Aqui já teve geleira, já foi? Geleiras, isso há 270 anos. A gente tem resto de alguma coisa de mar aqui também ou não, Sorocaba? Região, digamos mares, que já foi mar. Corpos de água, como se fossem mares interiores, né? Sim. Isso aí é uma rocha que se formou na era do gelo. Isso, bem próxima mesmo. Nós temos vários ali na Soiaba da Serra, aqui para frente do Soiaba. Quem foi para a Capela do Alto, vocês vão olhar... Então Sorocaba já foi uma geleira um dia, a região. Sim. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim, né? Pré-formação do Atlântico, né? Antes de formar o Atlântico, tinha geleiras como tem na África também. Certo. Né? Vamos para olha a outra. Falando em geleira, né? Mas o Parque do Varvito. Varvito de Itu, famoso, né? E são lagos glaciais. Glaciais. Lavas. Então, os sorocabanos que... Como é que se forma isso? Então, no caso, vamos supor, você tem uma geleira, né? Que ela derrete com o tempo, né? Você tem estações, né? Mais frio, mais quente. Eles depositam essas lâminas que chamam de varvito, vem do sueco, né? Eu pensei que varvito era o nome do caipira do nome qualquer. Lá em Santa Catarina, inclusive, tem, viu? A mesma rocha, tá? Lá em Santa Catarina, no Paraná também tem. E aqui na região de Itu, feições glaciais, né? Essa região toda, Sorocaba, Itu, mas Itu, principalmente Itu, esses lagos aqui, você tinha gelo em cima. Aí o que acontece? A geleira transporta materiais. Você está vendo essa foto aqui mais à direita, aqui embaixo? No canto inferior direito? Você tem um seixo, um bloco de granito, que a geleira deixou em cima do lago, estava congelado. Aí ele derrete, ele pinga, a gente chama de seixo pingado, né? Um nome geológico assim, em inglês dropstone, né? Ele pinga, como está mole, o lago ele estava em atividade, digamos assim, ele era um lago, né? Aí ele se amolda, tá vendo? E tem fósseis, assim, pistas fósseis. De peixe? Peixe não, né? Não. No caso aí, são crustáceos, exatamente. São crustáceos de artrópodes que eles sapateavam no fundo do lago e você vê claramente. Exatamente. Você vê claramente lá. Mas é muito bonita essa formação. Parece que foi construída, né? Isso. Dá para construir parece um prédio artificial, assim, né? Dá para fazer um prédio com essas características. Isso é a natureza que fez. Então eu recomendo qualquer sorocabano que tenha interesse em geologia, é pertinho, vão visitar o Parque do Varvito, a Rocha Mutunê também do lado. Porque agora em Salto tem Mutunê, a Pedra Mutunê, né? Qual é a diferença entre essa? A Rocha Mutunê é um granito, o granito Itu. A geleira, quando passa, ela deixa estrias na rocha, né? Porque a geleira tem uma força muito grande, né? Uma geleira, né? Um glaciar e tal. Ela esfrega e deixa as marcas. E aí o geólogo sabe reconhecer que aquilo lá foi uma abrasão glacial, né? Uma erosão glacial, um risco. Ele chama Rocha Mutunê. Chama Mutunê porque Mutunê é uma palavra francesa de carneiro deitado no campo. Os blocos, aquele jeito. É isso. Que legal, blocos. Né? Mas pode passar para a próxima, mostrar também isso aqui, né? A minha. Mas olha, parece que foi feita por uma isso, arquitetura, né? Uma concepção de um pedreiro que fez, né? Uma obra. Mas não, isso é natureza. Dá para morar uma casa desse. Isso, então vocês vão lá, tem placas, tudo. Por que chama de Grupo Itararé? O que é? Grupo Itararé porque quando a gente empilha a rocha, vamos supor, lá em Santa Catarina, na Bacia do Paraná, isso em 1910, veio um americano para estudar os carvões aqui. Não tinha curso de geologia no Brasil. Você tem que fazer estratigrafia, o empilhamento das rochas, né? Então você tem formação, uma série de formação formam grupos, grupos formam supergrupos e assim vai, né? Então o Grupo Itararé
Ela é de idade permocarbonífera, né? É uma bacia paleozoica, a bacia aparentemente dominante paleozoico, né? E o grupo são várias formações que tem no Itararé, né? Será que tem mais alguma foto? Pode ir. Olha. Aí falando do Morro Ipanema, né? Eu fiz uma perspectiva. Foto eu achei linda, viu? Aqui, parece uma pintura. Perfeito, uma pintura perfeito. Cubista. Exatamente, né? Olha lá o jacarezão lá em cima. Ó, isso. Que é meio circular, né? Então, quando você olha de lado, ele parece que é um jacarezão, como você falou, né? Exato. O perfil, olhando daqui de Sorocaba, né? Mas do outro ângulo já é... Foi uma intrusão, assim, no Cretáceo, que levantou... Porque ele é único, né? Ele é único, ele é arredondado. É uma cuspida da... A gente chama até domo de Araçoiaba, em geologia. Domo, né? Assim, domo porque é uma coisa assim, uma cúpula. Sim. Que ele levantou tudo de uma planície, assim, né? Olha. A Itaramar ali, a direita ali, né? Você tem aliás, esta região aqui é uma região historicamente marcada por tecnologias. Perfeito. Desde a primeira fundição, né? É o berço da siderurgia do Brasil, né? E depois teve a Fábrica Real de Ipanema. Exatamente, na época do Império. E depois né? E hoje tem tem toda uma história. Hoje tem o Aramar lá, que é... Aí dominou o ciclo do ferro, agora o ciclo do átomo. No caso, a Marinha, eu já trabalhei em Aramar, já fiz projetos para Aramar, já fiz. Não queria falar, mas furos de sondagem por água também, de sondagem, né, passado do reator. A estabilidade do terreno, alguma coisa isso, assim? foi para justamente isso aí. Por causa do reator, geotécnica, né? Eu trabalhei com geotécnica em São Paulo e eu fiz serviço para eles. Por causa do reator. Não que tenha urânio em Sorocaba, não, viu, gente? Porque ele tem que estar muito bem estável, né? Não pode ter qualquer tipo de... Não pode. Imagina se colapsa assim, né? Uma coisa assim, não pode, né? Então, essa é uma região... Aí teve engenharia agrícola... A Fazenda Ipanema. Aviação agrícola. Aviação agrícola, treinamento de todos os agrônomos do Brasil. Lançamento de produtos, equipamentos, passavam por aí. Os engenheiros metalúrgicos, eles vêm visitar aqui por fato histórico de ser a primeira fundição do Brasil. Está todo nesse quadrante da Sorocaba. Tem toda uma história. Lá já é Iperó aí, na verdade, mas está no campo de Sorocaba histórico, né? Aqui em Sorocaba tem vários historiadores que podem dar muitos detalhes sobre isso aí, né? Mas olha, então aqui o mapa topográfico, né, de curvas de nível, né, e eu coloquei a altitude 972, quase 1.000 metros, quase. São Francisco é um pouco maior, né? Isso é a parte mais alta. Alta do morro, exatamente. Mas se a gente for pegar a cota 700, eu circundei em vermelho só para mostrar, né, como que é o domo de Araçoiaba. Ele se destaca, enxerga de várias posições, né? Ele tem uma presença. presença. Aliás, tem uma visão maravilhosa de lá. Isso. E a geologia, para não entrar muito em detalhes, isso aqui é uma tese de um professor lá da USP, em 75, antiga, né? Ele se dedicou bastante a estudar essa região, né? Então, o que está em verde é a rocha intrusiva. E aqui um perfil que ele fez, como que é a geologia lá do morro, né? Eu coloquei assim para as pessoas verem também. Tem as referências. Acho que tem mais. Isso aqui praticamente é o último, né? Então, eu circundei lá o morro Ipanema, né? O Serra da Araçoiaba, a cidade de Sorocaba, essa mancha, Sorocaba está crescendo, que não tem nem mais espaço, né? E eu coloquei algumas ocorrências minerais em Sorocaba, né? Calcário. Áreas de calcário. Isso, calcário. Aquela ocorrência que eu falei de tungstênio que eu estudei na Serra de São Francisco, né? Então você tem portos de areia, obviamente, né? Você tem ocorrências de ferro, fosfato, lá na Serra da Araçoiaba, no Rio Ipanema. Tanto que fizeram a Getúlio veio aí inaugurar uma fábrica de adubo, né? Sim, em 1940, por aí. Isso, porque tem a apatita, você tira o fósforo dela, né? Como tem Jacupiranga, né? E Sorocaba tem a apatita também. E tem a magnetita. Agora, a magnetita é um caso assim, porque o ferro produzido em Ipanema, ele não foi de boa qualidade. Não é. Ele não teve, tanto que ele fez mais coisas comuns, né? Cruzes, pequenas moedas, equipamentos. Não, os trios de Sorocaba não tinha. Não. Então foi uma experiência de siderurgia, né? De marketing internacional do Brasil, da República. Importante. E foi o domínio do ciclo do ferro aqui. Mas a magnetita me parece que até que não é a melhor pedra, a melhor rocha para se fazer o ferro. Não é a mais comum, né? Porque por causa exige talvez altas temperaturas, nós não tínhamos carvão mineral, era carvão vegetal. Não, exatamente, era lenha. Então, você imagina você manter 1.600 graus, não sei quanto que precisa. E quanto devastaria, se continuasse a fábrica, ia devastar tudo a Mata Atlântica. Se a pedra fosse boa, se fosse próspera, não teríamos Volta Redonda, não teríamos lá a companhia, como é que chama lá? A grande CSN, né?
Companhia de Siderurgia Nacional. Seria aqui. Poderia ser, se tivesse um Carajás aqui, se tivesse um quadrilátero ferrífero, que tem muito... Seria aqui, não é? Seria aqui. Quer dizer, adaptaria a ferrovia para... Mas não é, a quantidade é muito pequena. Nem armas para a guerra produziu, porque quase nada. As fábricas de arma branca, como é que chegaria ao Paraguai? Vai pegar trem, não tinha trem, não tinha... Até penso que os canhões foram fundidos aqui, mas acho que não é bem isso não. Tá? Mas algumas ferramentas sim. Muita ferramenta, muita cruz, muitos... porteira, dobradiça de porteira... Moendas, equipamentos, panelões... Tudo, verdade. Tem muita coisa produzida. Então, Sorocaba tem essa importância histórica, né? Então, são algumas das curiosidades. Tem mais, sabe? Podia falar muito mais. Mas eu acho que, para um entretenimento, assim, foi uma conversa, né? De como que é mais ou menos a região, né? Na tua visão... Logicamente, nós não vamos estar lá, não vamos durar tudo isso. A gente não sabe, né? Porque as coisas são em milhares de anos, né? Milhões de anos. E bilhões. O que vai ser de Sorocaba, da nossa região, geologicamente falando, diante do quadro que está aí, né? Exato. Qual que é a nossa... Olha, Sorocaba... Questão de água, questão de meio ambiente, questão de solo. Eu penso assim, né? Vamos pensar assim, em termos assim, ambientais, de população e tudo mais, né? Até fora da geologia. Sorocaba... Eu penso assim, é uma dádiva a posição de Sorocaba. É uma cidade que hoje deve estar com 700 para 800 mil habitantes, se eu não me engano. Né? Eu saí muito tempo daqui. Sorocaba tem essa represa de Tupararanga. Que é a caixa d'água da região. Exatamente. Isso é uma dádiva. Uma dádiva. Porque é uma água assim, de qualidade. Existe a APA de Tupararanga, a área de proteção ambiental. E tem que ser preservada essa represa, esse manancial de água, porque o lugar que não tem água é terrível. Eu sei disso. Eu viajei pelo mundo afora aí, sabe? Eu sei quanto é ruim não ter água no local. É o melhor mineral que tem. O melhor mineral que existe em Sorocaba é essa água. Tá? E Sorocaba ainda tem um pouco de vegetação, ainda não está devastado totalmente. E outra coisa, o represamento, que é uma... Ali tinha uma pequena lagoinha antigamente, acho que no princípio, antes do represamento, que os rios passavam ali. Isso, nas baixadas. Mas depois criou-se um ambiente turístico maravilhoso. Criou-se um novo ambiente, quer dizer, em princípio, não parece que deteriorou. Criou um outro... Isso. Outra dinâmica para o local. Outra ocupação, né? Agora precisa preservar, porque ali daria ali um grande projeto turístico seria também não tem problema. Só com teleférico, com trem, com escola, muito. Escola voltada para o turismo, tal. Ambiental, né? Hotelaria. Já vai muito ciclista para lá hoje em dia, né? Fazer essa delta também, voo livre e tal. Daí dá. Então tudo isso é uma dádiva para Sorocaba, essa barragem, né? Para a região, né? Então, preservar é muito importante. Então, você fala assim, eu vou plantar um monte de cebola em volta, jogar agrotóxico, vai para, sabe, ou esgoto. Ou construir condomínio muito próximo, eles iriam cuidar direito. Não. Aí vira uma Billings, Guarapiranga. Billings, né? Aí você já vê a qualidade da água que já não é que nessa aqui. Então, nós temos essa dádiva da represa. Só para finalizar, você atualmente na Petrobras, você está na sede no Rio de Janeiro. Isso. Você é consultor? Consultor técnico. O que faz um consultor técnico? Não, é porque é o seguinte, eu sou geólogo, obviamente, né? Lógico. E exploracionista. Quando você é consultor, é porque você pode auxiliar várias equipes dentro da empresa por cada experiência que você tem. Sim. Você já tem uma bagagem, assim, que nem eu dou aulas lá para pessoas que estão... Na semana que vem eu estou inclusive dando aula para as pessoas novas que entram, né? Uhum. Outros técnicos que são mais... Informação. Assim, que são mais novos. E como a gente é mais experiente, a gente ensina. A gente sempre é uma fonte de consulta, porque chama consultor, né? Dada a experiência que a gente tem em várias áreas, as pessoas nos procuram, né? Sempre é designado. Por isso que é consultor. Muito bom. Olha que maravilha. Infelizmente, nosso bate-papo está parando por aqui, mas isso seria longe, porque esse assunto é palpitante. Sem dúvida. Claudemir Vasconcelos. Tá. Você vai ficar até quando aqui em Sorocaba? Olha, acho que amanhã, talvez eu volte para o Rio. Como esse programa é mostrado depois, então, hoje é dia... 24 de abril, né?
Então, logo, logo você está indo. Tá. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Conte com a gente. Sorocaba agradece pelos seus esclarecimentos. A gente sempre... eu queria agradecer você, a equipe toda aqui da Batuta, de fazer essa entrevista, né, porque a gente aqui da Terra... E a gente quer colaborar de alguma forma, porque essa área que eu estudo... Quem é de Sorocaba não esquece jamais, né? Tem laços, cria laços, né? Você vai Não, embora, volta o povo e... aqui é meio diferenciado, aqui, sabe? Não é por nada, não, porque a gente, não é porque é daqui que se fala, não, mas a gente gosta bastante do povo, né? A gente tem nossas qualidades, nós temos nossos defeitos também, claro. Mas Sorocaba tem uma história rica, como nós acabamos de falar, e poder colaborar na parte de ciência, alguma coisa nesse sentido, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui, e eu agradeço muito obrigado. Marvadão. Muito Celso obrigado. Marvadão. Oportunamente aconteceu de te encontrar e combinar. Isso. Muito obrigado. Toda terça-feira tem uma nova entrevista no Pod Marvadão, que é esse bate-papo informal, mas sempre com conteúdo. Muito obrigado. Então, deixa o sapinho fazer o então em té. Então, em té.